Nós vamos começar com as 5 miniaturas brasileiras de Edmundo Villani Cortes. Eu fico muito feliz de voltar aqui. Já me sinto em casa em Corumbá, de tão acolhida que eu sou, pelo Moinho, agora pela Catedral, eu que também sou católica. E eu gostaria de agradecer 3 membros da Orquestra Workshop Online que viajaram para o Pantanal, especialmente, bom, para conhecer o Pantanal, maravilhoso, mas para prestigiar essa pré-abertura do FEMUP deste ano. Então, nós temos uma parte da minha orquestra online aqui na primeira fila e também um convidado que vai tocar conosco. Então, 5 miniaturas brasileiras de Edmundo Villani Cortes. Prelúdio, Toada, Choro, Cantiga de Ninar e Baião.
Edmundo Villani Cortes é um maestro mineiro que foi meu mentor, um dos mais importantes ícones da composição erudita brasileira vivos. E ele está agora com 93 anos e saudável, tocando piano, compondo mais de 700 obras. Mas chega a ser difícil concorrer com o mentor do Eduardo, que está com 104. Você fala do Sarrafo? Está com 104 anos, fez agora em janeiro, e a gente teve a alegria de estar no aniversário dele. Tanto eu quanto a Celina. Eu quando cheguei lá, ele estava com um prato enorme de churrasco desse tamanho. E eu falei, não é possível, né? Eu conheço ele há 20 anos mais ou menos, e ele tinha 80 e poucos anos, agora com 104, uma vitalidade. E a festa dele foi até 10 horas da noite. O Sarrafo conheceu o Villani Cortes, acredito que fazia 50 anos que eles não se encontravam, e eles se encontraram, a gente convidou para assistir um recital nosso também numa catedral, só que lá em São Paulo, na Catedral da Sé. E os dois puderam se reencontrar depois de 50 anos, eles haviam trabalhado juntos, né, ali pelo meio do século XX. E são pessoas que realmente nos inspiram muito. Inclusive, uma das peças que a gente vai tocar daqui a pouco é uma música que a gente pediu para o Villani Cortes, uma música do Sarrafo, e ele fez uma criação musical junto em cima, né, dessa música, e a gente está bem feliz de poder tocar, e vai tocar pela primeira vez essa música aqui daqui a pouco. Para amarrar a beleza de fazer música atravessando gerações, eu sou uns 3 anos mais velha, ele vive jogando na minha cara, mas nós somos da mesma geração. Tocamos música do Villani e agora, para 2 peças do Sarrafo, eu convidei um dos meus alunos da Orquestra Online, que eu conheço desde criança, costumava ser menor que eu, agora é maior que eu. Já teve o prazer de dar um workshop para as crianças no Moinho e vai tocar conosco, então, 2 peças do Sarrafo. Por favor, deem as boas-vindas ao Henrique Chamisso.
flauta se chama flauta piccolo. É como se fosse a filhinha ou o filhinho desta flauta. Esta é a mais comum, que nós vemos em orquestra, em banda, em roda de choro. E essa aqui é chamada de piccolo por causa do italiano. Assim como o francês é a língua da culinária, o italiano é a língua da música. Então, piccolo flauto. Em português, flautim, mas em geral chamamos de piccolo. Quanto maior a flauta, mais eu sopro e menor o som. Isso aqui é só captação, não é amplificação. A única flauta que vai ter amplificação é essa grandona. Eu gostaria de pedir para o Henrique mostrar um som muito especial que tem no violino, que tem no violão também, né? Mas que a gente não tem na flauta, e que eu adoro, e que ele vai fazer nessa música. O nome dessa técnica é pizzicato, que a gente usa o dedo para sair o som e não o arco, né? Também de sarrafo, pó de serra.
Essa então, que a gente vai tocar agora, chama-se Cipó. Deixa eu falar um pouquinho dessas músicas do Sarrafo em si. O Sarrafo estava gravando, o Sarrafo é o apelido dele, né? O nome dele é Amintas José da Costa. Esse que hoje tem 104 anos, eu tenho uma amizade com ele tão grande que eu vivo dizendo para ele que ele vai ficar muito triste quando eu morrer. Ele fala assim, meu filho, não brinca assim não, porque eu já perdi tanto amigo, né? Que todos os meus amigos já se foram. Mas ele realmente é imortal, né? Ele estava gravando essas músicas dele na década de 60, fim da década de 60, em Minas Gerais, e o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi gravar um discurso nessa rádio estúdio chamada Bemol. E o governo militar, ele pegou todo o material que tinha, todo o material que tinha no estúdio e levou embora, né? Ele empastelou o estúdio, como se dizia, né? Por causa do discurso que o Juscelino Kubitschek gravou nesse estúdio, o material que o Sarrafo estava gravando lá não tinha nada a ver com isso, mas ele perdeu a gravação, ficou só com os manuscritos das partituras, e mais ou menos em 2001 ele me deu isso, me mostrou lá na cidade de Itanhaém, eu morava lá e ele também. E a partir de então eu comecei sempre a ir trabalhando essas músicas dele. Em 2012 eu ganhei um prêmio do programa Petrobras Cultural para gravar isso. A gente gravou esse material, as 12 músicas dessa coleção dele. Ele, inclusive, ainda participou tocando uma das faixas do saxofone. Na época, então, ele estava com 93 anos, por aí. E no ano seguinte, a gente fez uma circulação disso durante um mês pela Europa. Então, eu fiquei muito feliz de poder fazer isso ainda e com o Sarrafo vivo, né? Embora ele não tenha perspectiva para morrer, como vocês podem perceber, mas ele fica muito feliz todas as vezes que isso inclusive aproximou de volta ele do próprio Villani Cortes, que é o compositor que a Celina estava se referindo, que eram amigos, e que desse reencontro dos dois surgiu um arranjo do Villani muito especial para essa próxima peça que a gente vai tocar. Tá? Márcia, eu tenho que trazer, eu tenho um monte de CD, eu mandei prensar mais um monte de CDs desse do Sarrafo. Eu vou trazer e deixar no moinho próxima vez. Porque é o material todo dessas músicas dele que a gente gravou, e tem ele dando depoimento, inclusive ele tocando uma das faixas. Eu esqueci, senão poderia já ter feito. Então, a gente vai ouvir agora Cipó, a melodia do Sarrafo e um rearranjo na harmonia que o Villani Cortes fez pra gente esses dias aí. Este arranjo está sendo estreado hoje. Foi escrito para esta ocasião. Então nós temos aqui uma primeira audição mundial em Corumbá.
Pessoal, eu não sei se tem anunciado o programa que a gente ia tocar, mas caso sim, eu vou fazer uma troca de uma música. Eu ia tocar sozinho uma música do Paulo Grinati chamada Jongo. Eu vou modificar ela, eu vou tocar outra música, também de um compositor brasileiro, chama-se Celso Machado. Eu sofri um pequeno acidente hoje. A Celina está lá rindo. Ela fechou a porta do carro no meu dedo hoje, assim. E aí, nem está doendo tanto, assim. Ele cortou legal, rasgou bem, está inchado pra caramba, né? Mas tá doendo, mas está dando para tocar. Acontece que quando eu olho para ele, eu vejo ele assim, gordo, que eu me distraio, estou me desconcentrando, sério. Isso está atrapalhando mais do que o acidentezinho em si, né? Então eu escolhi uma peça que vai exigir um pouco mais dessa outra mão, que é a mão direita, e embora tenha também uma característica legal com a outra música que eu ia tocar, né? O jongo é uma dança de negros, né? Uma dança de origem africana, e numa parte da música a gente faz umas batucadas assim no violão. Por coincidência, a peça que eu escolhi trocar, porque eu vou me desconcentrar olhando para o dedo que está gordinho aqui, depois vocês podem ver, é mó barato. Ela vai exigir mais dessa mão e também tem as questões do batucado, então é uma peça também maravilhosa, né? Eu só vou trocar, porque aí eu não vou precisar ficar olhando tanto para o inchadinho aqui, né? Mas assim, ela não teve culpa, ela saiu pela porta de trás, eu saí pela porta da frente, daí eu fui catar alguma coisa e fiquei com a mão, né, entre as portas dela, fechou, aí fiquei travado, abre. Ele, coitado, ficou super sem graça, mas não teve culpa nenhuma, né? E ainda bem que pegou aqui na carne, não pegou na junta nem nada, que senão fosse no osso ia complicar bem, né? Mas vamos lá então. Então eu vou tocar do Celso Machado, uma música chamada Parazula em Si menor.
aí mais arrasada do que ele, gente. Engraçado que tá ficando roxo, aí eu vou me distraindo mesmo, sério, eu vou olhando, isso está atrapalhando mais do que ele em si para tocar, né? Como eu disse, eu dei muita sorte que pegou na carnezinha assim. Mas é, como eu tô no Pantanal, viu, Rabelo, dá para mim falar depois se foi uma picada de cobra, porque tá bem uma presa de cada lado. Depois você dá uma olhada aqui e fala, ó, caramba, toquei com picada de cobra e tudo lá no banho, a gente é demais. Esta é uma valsa de Patápio Silva. Patápio Silva foi o primeiro flautista, compositor afrodescendente a ter uma carreira de sucesso em âmbito nacional. Pelo Brasil inteiro, tocou nos principais teatros, principais catedrais, tocava também em roda de choro, um grande compositor que escreveu para o meu instrumento. Dele tocamos Primeiro Amor, uma valsa, e agora Margarida, uma mazurca. Essa é da Belle Époque brasileira, a música de salão nossa do começo do século passado. Aliás, Corumbá tem muitas características dessa época. As construções, a gente tem muito Art Nouveau, Art Deco, todos esses volteios que eu vou fazer aqui musicalmente, vocês têm espalhados pela cidade na arquitetura.
Isso aqui é bom para proteger de mosquito, enxugar a mão, mas agora eu estou esquentando e essa flauta exige ar. Nossos técnicos maravilhosos, professores do Moinho, amigos queridos, né? Aqui é arte e amizade, tudo junto. O pessoal leva a gente para passear, ajuda na técnica, assessora na aula, dão as aulas deles. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Logicamente que o coração e a alma do Moinho são a Márcia, mas ela está rodeada de uma equipe fenomenal, sem excluir absolutamente ninguém. Não vou agradecer por nome, porque eu só sairia daqui amanhã, mas sintam-se agradecidos.
anunciar. É a última, mas a gente preparou um bis. Se não pedirem bis, a gente vai tocar um extra.
Obrigada.